Deus é grande, exaltado em poder, majestoso acima de tudo. Os céus nos mostram acerca da sua grandeza e mostram a obra maravilhosa das suas mãos. Dia após dia falam, noite após noite o tornam conhecido. Ao criar os céus, Deus também criou a terra. E formou o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O Deus de amor criou o homem e a mulher à sua própria imagem para terem comunhão com ele. E, portanto, no princípio, eles reverenciavam e honravam a Deus e viviam em harmonia com ele. Isso continuou assim até que um dia, Satanás tentou a mulher para comer o fruto proibido, e ela comeu. E deu também ao homem, e ele comeu. E assim fazendo, a humanidade rebelou-se contra Deus, seu Criador, e tomou seu próprio caminho. Como resultado deste pecado, a humanidade ficou separada de Deus e expulsa do Jardim do Éden. Apesar disso, Deus ainda amava a humanidade. Nunca foi o desejo de Deus ficar separado daqueles que Ele mesmo criou. Mas como poderia ser santo e fonte de justiça perfeita se não julgasse a humanidade pelo seu pecado? No seu livro santo, a Bíblia, Deus revela o seu plano para salvar o mundo do julgamento dele. Um dos primeiros a ver e saber desse plano foi Abraão. Abraão era um homem justo, a quem Deus prometeu abençoar e tornar os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar e as estrelas do céu. Para provar a sua obediência, Deus disse a Abraão que sacrificasse seu filho como uma oferta a ele. Abraão confiou em Deus e procurou obedecê-lo. Mas, quando ele levantou a faca para matar o seu filho, o anjo do Senhor clamou do céu impedindo-o. Ele viu que Abraão temia a Deus e estava pronto para lhe obedecer. Depois Abraão viu um carneiro preso pelos seus chifres entre os arbustos. E ele foi, tomou o carneiro e o sacrificou no lugar do seu filho como uma oferta a Deus. E então Deus mostrou a Abraão que um cordeiro, ou um animal semelhante, seria morto como cobertura temporária para o pecado até que Deus providenciasse o seu sacrifício final para pagar pelos pecados da humanidade. Uma vez que o pecado separou o homem de Deus, o sacrifício iria restaurar a sua comunhão. As Sagradas Escrituras falam daquele que viria como o sacrifício final pelos pecados do mundo. Tal como o carneiro tomou o lugar do filho de Abraão, este que chegaria
viria tomar o lugar de toda a humanidade para que pudesse ser perdoada. Algumas pessoas referem-se a esta pessoa como o Messias, aquele que viria reconciliar o mundo com Deus uma vez por todas. Os profetas anunciaram muitas coisas em detalhe acerca do Messias, centenas de anos antes dele aparecer. O profeta Isaías anunciou que seu nascimento seria milagroso. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. A criança dela será chamada Emanuel, que significa Deus está conosco. O profeta Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém, enquanto o profeta Zacarias anunciou a sua entrada em Jerusalém num jumento, um burro, e a sua traição por Judas Iscariotes, um dos seus seguidores. Isaías profetizou o que o Messias viria fazer. O ungido do Senhor irá pregar as boas novas aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, quem era o Messias? No primeiro século chegou um profeta chamado Jesus. Algumas pessoas pensaram que ele era aquele de quem os profetas tinham falado. Será que poderia ser? Será que a sua vida cumpriu aquilo que tinha sido dito dele? Seria Jesus mais do que um profeta? O que se segue é a história de Jesus, baseada nos relatos de testemunhas oculares, como está registrado nas Escrituras Sagradas. Um ator faz a parte de Jesus, e apesar de nenhum ator ser digno de tal papel, isto foi feito para que nós pudéssemos compreender e beneficiar da vida de Jesus.